Oi gente, tudo bom? Mais um vídeo, sétimo vídeo do Diário de Leitura do Conde de Monte Cristo, e hoje nós vamos falar dos capítulos de 26 a 30. Então no último vídeo a gente falou um pouquinho dessa fase de transição, né, desse intermezzo, os capítulos entre a fuga do Edmund da prisão e o começo da execução do seu grande plano de vingança, em que ele, depois dele fugir, depois dele renascer, assim, literalmente, fisicamente, né, cortar o cabelo, ele vai atrás do tesouro, aí temos contato com a Ilha de Monte Cristo, e riquezas, e enfim, aí ele parte pro que interessa. E daqui pra frente, por um longo tempo, nós vamos entrar em contato, né, com alguns personagens. Nós vamos reencontrar alguns personagens, nós vamos conhecer novos personagens. Como eu disse no vídeo anterior, a gente vai começar a lidar com uma nova geração de personagens. E a partir daqui tem uma coisa curiosa de estrutura narrativa, né? Então até agora a gente estava acompanhando o Edmund na cabeça do Edmund, tendo um plano geral do pensamento dele. E aqui o narrador vai começar a fazer uma coisa curiosa. Porque a gente sabe o que o Edmund quer, a gente sabe que ele vai se vingar, a gente sabe de quem ele vai atrás. O que a gente não sabe é como ele vai fazer tudo isso. Então, o que o narrador faz para manter esse suspense, essa tensão? Ele tira a gente da cabeça do Edmund e daquela vida dele, e nós somos realocados para a perspectiva de cada um dos personagens que de alguma maneira vai fazer parte desse grande plano. E para a maioria desses personagens, a grande maioria, a gente vai precisar mesmo entrar na cabeça deles, entender como eles vivem, do que eles vivem, para entender como e por que o Edmund vai atacar certos aspectos da vida deles. Muito bem, então nós começamos nos arredores de Marselha, na verdade numa estrada no meio do nada, onde nós encontramos o Caderousse, que era o vizinho do pai do Edmund. E o Caderousse se casou com uma mulher que tá sempre doente, uma mulher ranzinza, mal-humorada, e agora ele tem um albergue no meio do nada. O que significa que ele é pobre, é bastante, miserável mesmo, e isso pra ele a gente já vê que é um aspecto da vida dele que é bastante terrível, porque se a gente lembrar lá do começo da história, já tínhamos indicações de que ele é uma pessoa que gosta bastante de um dinheiro. Então o Caderousse está lá vivendo sua vidinha boring e miserável, quando ele recebe a visita de um abade italiano. Então esse abade italiano conta uma história para o Caderousse. Ele diz que ele é o homem que deu a extrema unção ao Edmund, ou seja, que o Edmund morreu na prisão, e que o Edmund ele tinha feito amizade na prisão com um inglês, uma pessoa inglesa aleatória. Os dois se tornaram muito amigos, e esse inglês teria deixado um pequeno dinheiro para o Edmund. Como o Edmund morreu na prisão, ele deixou este abade italiano encarregado de redistribuir esse dinheiro entre seus amigos, que são, além do pai do Edmund, né, seria o pai do Edmund, aí o Caderousse, o Danglars, o Fernand e a Mercedes. E aí ele mostra pro Caderousse, né, o abade italiano mostra pro Caderousse um diamante, e aí os olhos do Caderousse já, ficam daquele tamanho, assim, aquela coisa, riqueza! E aí ele diz que gostaria de saber um pouco mais sobre esses amigos, né, do Edmund, antes de repassar essa pequena fortuna. Então o Caderousse, ele hesita um pouco, né, ele fica, meio sem graça, assim, mas de falar, né, dessas outras pessoas, desses amigos do Edmund, mas no fim a cobiça dele vence e ele vai contar um pouquinho do que ele sabe sobre a história dessas pessoas. Então ele começa pelo pai do Edmund, né, que é o que ele diz, é basicamente o que nós já sabemos, e que o Edmund já sabe também, que ele está morto, que ele estava muito triste, né, com a prisão do Edmund, que a Mercedes e o Morrel, o chefe do Edmund. Vamos falar muito dele hoje. Então que esses dois ofereceram ajuda, mas já sabemos lá no começo que o pai do Edmund é uma pessoa orgulhosa, então ele não aceitou, começou a vender as coisas, e segundo o Caderousse, ele acabou morrendo de fome. O que é uma coisa, assim, para um filho ouvir, né, deve ser muito difícil. Então o nosso abade italiano, ele fica um pouco emocionado nesse momento. Muito bem.
Aí ele passa a história do Danglars. Então Danglars, como a gente também já sabia, ele foi embora de Marsella, porque quando Napoleão retornou, né, pro governo dos 100 dias, ele ficou com medo do Edmond ser solto e querer se vingar, então ele pediu transferência, pediu pro Morrel transferir ele. E não sei se vocês lembram, mas ele, no navio, né, ele era responsável pelo dinheiro, pelas contas do navio. Então ele acabou indo embora para Madrid, foi colocado a serviço de um banqueiro espanhol, e foi assim que ele acabou subindo na vida, né, juntando dinheiro e tal, e ele acabou se casando com a filha desse patrão dele, que já era viúva na época. O que é um casamento muito bom para quem tá subindo na vida, né, você se casar com a filha de um banqueiro, assim, já te garante um certo status. E além de tudo isso, ele também foi feito barão. Quando eu digo casou bem, eu digo socialmente, porque se bem que moralmente os dois combinam, né? Nenhum dos dois presta. Como nasceu a ser humaninha maravilhosa que nasceu desse casal, eu realmente não sei. Mas eu estou colocando o carro uns 10 km à frente dos bois. Vamos falar muito desse povo ainda pra frente, então por enquanto ficamos só nessa parte. Foi pra Madrid e casou. E virou barão. Então o Fernand, ele era soldado, né? Como eu falei lá no começo. Ele acabou lutando em algumas guerras, então o mais importante a se destacar aqui é que ele lutou na Espanha e ele acabou indo para em Madrid, onde ele reencontrou o Danglars e os dois, enfim, acabaram fazendo algumas alianças naquele momento e, enfim, conectados. Isso vai ter alguma relevância no futuro, eu prometo. Um outro lugar onde ele também lutou foi a Grécia, onde ele foi colocado a serviço de um líder local chamado Ali Pasha, que foi assassinado e aí, segundo o Caderousse, deixou para ele algum dinheiro. E hoje ele é um homem muito rico, né? Eles até, o Caderousse com o Abade, discutem um pouco essa questão. Nossa, como ele ficou tão rico, né? Ele era só um pescador e um soldado. Como ele conseguiu juntar toda essa fortuna, né? Então, aparentemente, a partir desse dinheiro que ele ganhou, que ele começa a juntar essa fortuna. Ele também foi feito, também ganhou um título de nobreza, né? Ele foi feito conde de Morcerf, e sabemos que ele tem um hotel atualmente e mora em Paris. Bom, a Mercedes ficou esperando o Edmond, depois de um tempo começou a se aproximar do Fernand, aí o Fernand foi lutar as guerras lá, o Edmond, ela não sabia o que tinha acontecido com ele, o Fernand voltou, pediu ela em casamento. Conclusão, depois de 18 meses ela acabou casando com o Fernand, que significa que agora ela é a Condessa de Morcerf. E aí ficamos sabendo também que ela virou uma lady, né? Porque ela também era uma pobre catalã, que não tinha nada, não sabia nada dessa vida. Mas aí o Caderousse fala que ela estudou arte, estudou música, e enfim, basicamente ela é uma senhora da alta sociedade agora. E a informação que faz nosso querido Abade mais uma vez mostrar alguma emoção é que os dois, né, Mercedes e Fernand, têm um filho chamado Albert. Muito bem. Depois do Caderousse prover toda essa informação e do nosso querido Abade, digamos, julgar a índole dele, ou seja, pro Edmond isso significa entender que ele não teve uma grande participação ou uma participação decisiva no complô e na prisão dele. Enfim, nosso Abade querido dá o diamante pro Caderousse e vai embora. E aí ficam ele e a esposa lá confabulando se é verdadeiro mesmo, né? Porque os olhos brilharam, mas agora eles têm que ver o que eles vão fazer com aquela pedra. E só pra lembrar, o personagem de que nós não falamos aqui, né? Que não temos ainda atualizações, é o Villefort. Porque o Caderousse não, né, faz parte do círculo de amizades ou de relações do Villefort. Então nós ainda não sabemos muito bem o que aconteceu com ele. Muito bem, voltamos a Marselha no dia seguinte, onde o prefeito recebe um lord inglês. E esse homem se diz mandado de uma casa inglesa, né? Enfim, um negociante inglês, e ele diz que ele está procurando o Morrel. E aí o prefeito manda o lord inglês até o inspetor de polícia, né? Que ele teria mais informações. E aí temos um momento maravilhoso em que o inspetor de polícia, em que eles começam a conversar, né? Porque esse lord inglês, ele diz... A história dele é que ele conhecia o Abade Faria, então ele sabe que o Abade Faria estava lá na prisão, né? E eles acabam chegando no assunto do Edmond, e o inspetor de polícia diz que, que o Edmond era
né, foi um preso inesquecível e que ele reconheceria o rosto do Edmund em qualquer lugar. Claramente não. Enfim, o nosso Lorde Inglês pede pra ver os documentos, né, do Abade Faria, os registros de prisão. Ele acaba dando uma olhadinha nos registros do Edmund também e só confirma o que ele já tinha e que ele já sabia com aquele exercício retórico, né, que ele fez com o Abade Faria na prisão, que é o quê? Ele acha a nota do Villefort falando que ele era um bonapartista e, enfim, só pra confirmar que ele tem que se vingar do Villefort também e tá lá na lista e tá certo. Ok, o nosso Lorde Inglês vai até o Morrel, né, porque ele é, como eu disse, ele vem de uma casa inglesa lá, e que é um dos credores do Morrel. E vemos o Morrel como um comerciante empobrecido, realmente à beira da falência. Tudo deu errado pra ele, basicamente, o último barco dele naufragou. Então o Morrel recebe o nosso querido Lorde Inglês, e os dois acabam renegociando essa dívida enorme que ele tem, a maior dívida que ele tem, né? E o nosso querido Lorde Inglês dá 3 meses pro Morrel pagar essa dívida. Muito bem, aqui nós finalmente vamos começar a entrar na segunda geração, porque vamos conhecer os Morrel. Então na casa habitam o Morrel pai, que nós já conhecemos, a Dona Morrel, que não faz muitas coisas, é verdade, na família, né? E aí ainda temos um velho empregado lá da época do Edmund, né? Um senhor que realmente já precisava tá aposentado, né? Essa é a verdade. E aí nós temos a Julie, que é a filha mais nova, e um empregado que é novo também, né? O Emmanuel, que ele era um marinheiro, mas como já nem tem mais navio, ele tá basicamente trabalhando na casa de empregado, e a questão é que ele é apaixonado pela Julie, a Julie é apaixonada por ele, os dois não podem casar porque não tem dinheiro. E aí ficamos nessa situação. E o Morrel tem também um filho mais velho, o Maximilien, que não mora na casa porque ele é militar, ele é capitão de um regimento, então ele tá sempre, enfim, em algum lugar, né, ou combatendo. A gente não vê ele combater, se eu não me engano, mas ou acampado em algum lugar. Então normalmente ele fica longe de casa. Muito bem, os 3 meses se passam, o Morrel pai consegue pagar as suas outras dívidas, né, com as suas últimas economias, e só que essa última dívida, né, com o Lorde Inglês, ele não consegue juntar o dinheiro para pagar. A última esperança dele é que ele está esperando um barco voltar, que é justamente o Pharaon. Para quem não se lembra, é o barco lá do começo da história, que é o barco que o Edmund era imediato, né, e do qual ele deveria ter se tornado o capitão. Então o Morrel tá lá, desesperado, passaram os 3 meses, ele não tem como pagar essa dívida, e aí o Pharaon volta, na verdade os marinheiros do Pharaon voltam e dizem que, enfim, eles sofreram um acidente, o navio se despedaçou, se acabou, perderam a mercadoria, então é realmente o fim. Nesse meio tempo, a filha do Morrel, a Julie, ela recebe uma carta de um tal de Simba, que diz pra ela ir buscar uma bolsa sozinha num lugar que nós sabemos que é a casa do pai do Edmund. Bom, sabemos que o Morrel não tem mais condições de pagar essa dívida, então ele começa a ficar estranho, assim, né, meio quieto, assim, resolve se trancar no escritório, e aí a Dona Morrel e a Julie também, elas ficam desesperadas e mandam chamar o Maximilien, né, que é o filho mais velho. Aí o Morrel tá lá no seu escritório com 2 pistolas, né, prestes a tirar a própria vida, e aí o Maximilien chega, e essa cena é espetacular, porque você fala, bom, ele vai, né, um jovem, assim, tá com a cabeça mais fresca, tal, ele vai convencer o pai, né, que tem solução. E aí o que o Maximilien faz é, vou tirar minha própria vida também junto com você aqui, pai, porque, né, assim, pra manter a honra da nossa família, é o melhor jeito de resolver tudo, claro. Uma coisa que a gente já tem que tirar desse capítulo é que o Maximilien, ele é um jovem bastante emocionado. A gente vai ver isso mais pra frente e basicamente a melhor solução que ele tem pra todos os problemas da vida é tirar a própria vida. Romeu teria orgulho dele. Não joguei essa referência à toa, mas a gente chega lá. Então nesses momentos que estão lá os 2 idiotas prestes a fazer uma bobagem, a Julie volta com a bolsa e aí eles descobrem que tem dinheiro na bolsa e um diamante. Muito bem, nosso Lorde Inglês chega,
Morrer consegue pagar as dívidas e ainda com o diamante que sobra, ele consegue usar como dote pra Julie se casar com Emmanuel. E aí depois de tudo isso ainda, pra completar a virada, né, na vida dos Morher, o faraó volta completamente reconstruído. Então, assim, o Morher não só pagou suas dívidas, como pode recomeçar. E aí o nosso querido Lorde Inglês, né, se despede e vai embora falando consigo mesmo a seguinte frase: "E agora", disse o desconhecido, "adeus bondade, humanidade, reconhecimento. Adeus a todos os sentimentos que enlevam o coração. Eu substituí a providência para recompensar os bons. Que o Deus Vingador me dê seu lugar para punir os maus." E acabou a parte boa do plano. Daqui pra frente, ladeira abaixo. Então esse último capítulo, né, na verdade esses 2 últimos capítulos, essa sequência toda dos Morher, eu particularmente eu gosto muito, porque são personagens que eu gosto muito, né, eu acho eles das poucas pessoas boas, assim, aliás, acho que das famílias que são mostradas inteiras em várias gerações, é a única que você olha pra todos e você fala, gente boa. Mas essa sequência dos Morher tem uma outra coisa interessante. Ok, vamos lá. A gente sabe já a essa altura que o Dumas, o autor, ele adora fazer referências. Então nós temos as referências históricas. Essa história se passa no mundo real, né, no nosso mundo. Nós temos Napoleão, nós temos o rei Luís XVIII. Temos referências geográficas. Marselha é um lugar que existe, o Château d'If existe, a ilha de Monte Cristo, Paris, que é para onde a gente vai futuramente. Ele também faz muitas referências de tradição, digamos, e literárias, né? Então, por exemplo, o Abade Faria é um personagem baseado em uma pessoa que realmente existiu, como alguém comentou em um dos vídeos anteriores. Aí a gente tem aquela relação que eu fiz no vídeo anterior, ou no anterior, algum desses dois, do Edmond saindo da prisão com 33 anos e Cristo. Aqui a gente tem, nessa sequência agora, né, a gente tem o Simba, que é o Simba o Marujo, né, uma história do Oriente Médio, que acabou se tornando muito popular na França a partir de uma tradução dos contos das Mil e Uma Noites, feita por um autor francês, né, no século XVIII, se eu não estou enganada. E o Dumas, desde o começo, ele também constrói uma base de personagens de maneira a referenciar, ou a ser capaz de referenciar no futuro, ele mesmo. Então, por exemplo, desde dos primeiros capítulos, a gente tem aquela situação: o Edmond com seu pai no seu almoço de noivado. Aí a gente tem o Villefort com os problemas lá com o pai dele no almoço de noivado dele. Então tem sempre essas referências. Então tudo isso para dizer que essa situação dos Morher é uma situação que não deve ser esquecida. Então, abstraindo um pouco, esquecendo que são os Morher, né? Ou a Julie, ou Maximilien, o que a gente tem aqui é um homem de negócios à beira da falência. E eu acrescentaria mais uma informação ainda, essa bem específica, porque aqui a gente vê que o Morher, ele em nenhum momento ele tenta jogar a responsabilidade para as pessoas da família dele. Em nenhum momento ele vira para a mulher dele e fala, é sua culpa, você não me ajuda. Ou falar para os filhos, né, vocês também não contribuem nada. Ele se tranca no escritório, assume a responsabilidade e quer tirar a própria vida e morrer ele desonrado e deixar a família, né? Que também não é uma das soluções mais inteligentes, porque não é como se a dívida fosse morrer com ele. Alguém ainda ia ter que pagar essa dívida. Mas enfim, o ponto é, ele não tenta jogar suas responsabilidades de suas próprias ações para outra pessoa. Então a informação que eu acrescentaria aqui nesse momento nessa situação geral, se trata de um homem de negócios à beira da falência que tem uma filha solteira em casa. E essa é uma situação que não será esquecida, mas disso a gente fala mais pra frente. Então é isso, neste vídeo falamos de Caderousse e Morher, que são as partes boas da vingança, né, onde o Edmond, na sua condição, ou não, que ele acredita ser sua condição de enviado de Deus da providência, recompensa os bons, ou descobre que quem ele achava que não era tão bom assim, talvez seja, pero no mucho. E agora nós vamos partir para quem merece sofrer. Então no próximo vídeo, eu ainda não decidi se eu vou falar dos capítulos de 31 a 38, porque é uma sequência só, né, a gente acompanha, é uma ordem de capítulos em que a gente acompanha os mesmos personagens e numa sequência cronológica.
Mas eu acho que talvez fique um vídeo muito longo, porque muita coisa acontece. Então ainda não decidi, talvez eu corte no meio, não sei. Mas já posso adiantar que nós vamos mudar de cidade, de país e também de ano. E também de mentalidade, porque a juventude é uma tristeza nesse livro. Não todos os jovens, mas... enfim. A gente chega lá. Então é isso, por hoje é só. Contem nos comentários, como sempre, o que vocês acharam. Fui muito misteriosa nesse vídeo. Calma que tudo vai se desenrolar. Muitas informações, eu sei, mas são importantes pra gente entender o que vem depois. E é isso. Tchau!